Sintomas de neurodivergência em crianças. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, eu não vou fazer aqui uma lista de sintomas de cada neurodivergência. Entretanto, gostaria de tecer algumas considerações, levando em consideração o seguinte: a intuição de pai e mãe precisa ser muito valorizada. Tudo bem, tem os caminhos oficiais. Então, desde que o bebezinho nasce, tem lá a carteirinha, né, do bebê, e inclusive tem ali informações a respeito de parâmetros esperados para cada etapa ali do desenvolvimento do bebezinho. Bom, os pediatras, normalmente eles estão muito atentos para ver se algo sai fora desses parâmetros. Então, quando uma criança, desde muito pequena, ela já apresenta ali alguns parâmetros fora, como por exemplo, a comunicação, como por exemplo, o desenvolvimento motor e etc. Então, o próprio médico, ele vai apontar, ele vai te direcionar. Entretanto, só esse caminho não é seguro. Por isso que uma sugestão que eu dou sempre que me trazem alguma dúvida referente a crianças neurodivergentes, ou seja, diagnóstico de crianças neurodivergentes, eu sempre valido muito a intuição, a percepção ali daquele pai ou daquela mãe. Por quê? Porque é o pai e a mãe que estão ali no dia a dia com o filho. Pai e mãe que estão minimamente atentos. Se o filho for neurodivergente, vai perceber algo de diferente. Principalmente que hoje a gente tem muita informação. Lá na minha época, 52, quase 53 anos atrás, quando eu nasci, a minha mãe e o meu pai não tinham acesso à informação. Por exemplo, eu, Inês, eu tenho a tripla excepcionalidade. Autismo nível 1, TDAH desatentivo e a hiperdotação leve. Mas lá atrás, quando eu era criança, meu pai e minha mãe não tinham acesso a nenhuma informação. E eu, quando criança, eu não saí muito fora da curva. Eu não fui aquela criança que deu trabalho, que deu preocupação. Não. No meu caso, um dos sintomas principais que eu acredito que, com as informações de hoje, mas olhando lá para quando eu era criança, que talvez poderia ter levantado essa suspeita nos meus pais se eles tivessem as informações, seria o fato de que eu era uma criança muito tímida. Então, era chamado de timidez lá na época. E a vida inteira eu me considerei como uma criança tímida, uma pessoa tímida. Entretanto, hoje, com o meu diagnóstico, eu sei que não era timidez coisíssima nenhuma. Era autismo, né? Ali nas dificuldades que o autismo tem em termos de comunicação e socialização. Mas lá quando eu era criança, o meu sintoma principal era esse. Eu não tinha muitas amizades, eu não socializava, muito tímida.
mesmo assim, eu nunca dei trabalho para o meu pai, para minha mãe, para os professores. Desde que eu estou na psicologia e quando eu olho para essa minha característica lá da infância, eu até faço uma brincadeira, né, sarcástica. Eu era a criança sonho de consumo de todo pai, toda mãe e todo professor. Por quê? Eu me comportava direitinho, mas não era tão direitinho, porque na verdade eu era extremamente tímida, eu tinha muitas dificuldades. Eu tirava boas notas, porque ó, hoje eu sei, tinha lá juntinho a minha hiperdotação, que compensava vários sintomas ali do meu TDAH e do meu autismo. Entretanto, compensava só exteriormente, né? Quem me via, não, ela até que conversa normal, ela só é tímida, ela é inteligente, ela não tem problema na escola. Mas eu estou falando desse assunto porque mesmo com a minha hiperdotação, compensando, pelo menos exteriormente, a nível de comportamento, vários dos sintomas dos dois transtornos, TDAH e autismo, eu sofri muito. Eu tive diversas dificuldades que eu não soube nem expressar. Na minha vida adulta, eu fracassei muito. Só não fracassei tanto e consegui algum nível de performance na minha vida graças à hiperdotação, que fazia a compensação. Mas eu fico pensando, e é por isso que eu estou contando essa história que é minha, e se alguém tivesse visto lá quando eu era criança? E se alguém tivesse parado um pouquinho para conversar comigo e me dar algum suporte? Não sei se é minha mãe, não sei se o meu pai, não sei se algum professor, mas teria feito muita diferença no meu hoje e na minha vida adulta toda. Então, por isso que estou trazendo essa reflexão. Pai, mãe, se você de alguma forma desconfia, se você tem algo ali na sua intuição te falando, tem alguma coisa aqui que precisa ser olhada um pouco mais a fundo, mesmo que o médico diga que tá tudo lá dentro dos parâmetros esperados no desenvolvimento do seu filho, persista, continue validando a sua percepção, a sua intuição. Vá em outro profissional, vá num profissional especialista, ok? Pensando aí no bem dessa criança que é seu filho, pensando aí no futuro dessa criança e na qualidade de vida. Ok? Bom, quero então finalizar dizendo que um diagnóstico faz diferença sim na vida de uma pessoa neurodivergente. O diagnóstico é muito importante. E se ele for precoce, ou seja, se forem observados ali determinados sintomas de neurodivergência nas crianças, desde que elas são pititicas, vai fazer uma diferença enorme quando essa pessoa for adulta. Vale muito a pena esse esforço.
gostou dessa reflexão, curte, compartilha e se inscreva, que será um prazer te ter por aqui, tá? Grande beijo e até mais!